Estamos começando mais um Sala de Visita, um programa que fala de muita música boa, de composições, com gente especial. E hoje, uma presença mais do que especial da nossa querida Priscila Fati, mais conhecida como Priscila Carvalho, né? Ela que é filha do maior cantor da música cristã brasileira, do nosso querido e saudoso Luiz de Carvalho. E hoje ela dá essa honra de estar conosco aqui para falar de muita coisa boa do seu ministério. Vai falar também, fazer menção do nosso querido Luiz. E eu já quero dar as boas-vindas à nossa querida Priscila Carvalho. Muito obrigada, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. Fico muito feliz e eu que me sinto honrada de poder participar aqui do Sala de Visita. Logo no primeiro bloco, os meus diretores, eu já fiquei nervoso, né? Meio que gago, mas todo esse de gagueira vai embora, né? Para nós ficarmos mais à vontade, né? E falarmos de coisas boas, né? A Priscila, eu lembro dela pequenina, né? Isso não muito tempo atrás, quando eu era adolescente, coisa de 10 anos atrás, né? Mas eu lembro da Priscila pequenina, que gravou 2 CDs, né? Pela gravadora Bom Pastor. E desses 2 CDs eu tenho um aqui em mãos. Olha o tamanho da menina, olha a cara dela. Né? Bem diferente da Priscila que nós estamos vendo hoje, né? E esse CD aqui, ele fez um sucesso enorme, enorme. Ela fez uma releitura de uma música de uma cantora chamada Denise Cardoso, que no ano de 1975 estourou com a música Feliz Serás, né? E ela regravou essa música, que inclusive é uma música que o Robson Monteiro vai regravar aí no CD Saudade da Igrejinha, pela Master Music, né? E essa música na voz da Priscila, ela que tem uma voz firme, uma voz suave, mas ao mesmo tempo marcante, né? É uma voz que é gostoso de você ouvir, né? Parece um passarinho na beira do rio cantando aquela música suave, né? Mas com um timbre bem forte. E quando ela interpretou essa música com 7 anos de idade, fez um diferencial que as crianças da época que não conheciam esses grandes sucessos que era da Denise Cardoso, passou a cantar junto com a Priscila Carvalho. E eu queria que ela falasse como é que como é que surgiu a ideia de você gravar esse CD na época, se foi sua, foi do seu pai, né? E como foi a projeção que teve depois da gravação? Na época eu estava com menos de 7 anos, né? Eu sempre viajei com meu pai, junto com a minha mãe, a gente ia para os mais diversos lugares do Brasil cantar. Quando eu estava no prézinho ainda, que podia faltar bastante, assim, não tinha muito problema com a escola, não tinha entrado na primeira série ainda, eu viajava bastante com eles. E quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos, assim, eu comecei a cantar mesmo nas igrejas. Meu pai me colocou para cantar, eu tinha a vontade de cantar e tal. Aí eu não lembro muito, assim, de quem que foi a ideia, mas provavelmente perguntei pro meu pai se podia cantar e com uns 4 ou 5 anos comecei a cantar nas igrejas. E uma vez a gente estava em uma igreja, eu não lembro exatamente aonde, e aí a minha mãe ouviu uma das músicas que tem nesse CD também é o Homenzinho Torto, isso lá em 95, assim, ela ouviu as crianças cantando e aí eu comecei a cantar nas igrejas, assim, essa música, né? E as crianças gostavam muito de ouvir essa música, de fazer os gestos e tal, então... e aí surgiu a ideia de gravar um CD que fosse para criança que tivesse essa música, O Homenzinho Torto. E aí as outras músicas, elas vieram depois. Então daí a Denise, que sempre cantou junto com meu pai, né? Ela também... algumas músicas dela também, que o Feliz Serás, O Rosto de Cristo também, que ela tinha gravado com meu pai já um pouquinho antes de eu gravar esse CD. Então foi tudo assim, mas a ideia mesmo surgiu porque eu comecei a cantar e as crianças gostavam bastante e talvez também por ser uma parte do trabalho, porque meu pai ele fazia trabalho evangelístico nas igrejas, então ele ia nas igrejas fazendo campanhas evangelísticas e tal. E talvez houve a necessidade de realmente ter um trabalho mais voltado para as crianças, né? E aí eu poderia completar o trabalho dele com essa parte, acho que essa foi a ideia, assim. Claro que quando eu tinha essa idade, não tinha pensado em nada disso, assim, mas eu acredito que foi isso. Manifestei meu desejo de cantar, de servir a Deus através da música e completar mesmo o trabalho que meu pai fazia nas igrejas. Então, ele ia pro culto e eu ia pro cultinho, né? Fazer a parte das crianças. Então, entendi. foi isso. Muito interessante.
Aí em seguida veio o outro CD. Demorou muito tempo de um para com o outro? Não. Ou você pegou gosto pela música, pela essa receptividade que as crianças teve para com você? Aí depois você partiu para o segundo CD. Isso. Foi bem, assim, o intervalo entre um e outro é de mais ou menos 1 ano. E tanto é que o outro é até mais voltado para as crianças ainda. Tem algumas músicas que falam sobre as vogais, sobre as cores, sobre as notas musicais. Então ele é mais assim, didático para a criança. O que, no caso, eu sinto que faltava um pouco naquela época, tinha alguns adultos cantando para criança, mas não tinha uma criança cantando para as crianças, né? Então eu acho que, no caso, esse CD ele foi bem recebido porque ele tinha esse diferencial de ser uma criança que estava cantando para as outras crianças. E aí o intervalo não foi muito grande entre um e outro. E o outro também era muito legal. Também regravei uma música que meu pai já tinha gravado, que era No Egito Escravo Fui. E as crianças gostavam bastante. Essa eu cantei muito nas gestos e tal. EBF, Escola Bíblica de Férias. Bem bacana essa música. Então, é sempre... E realmente até o outro CD complementou esse, né? No caso de realmente focar no trabalho com as crianças. Então, quando meu pai fazia a campanha, né, com os adultos e tal, eu fazia uma mini campanha lá com as crianças. Você falou uma coisa interessante agora, já puxando ainda para o seu CD infantil, para a sua época infantil, né? De cantores adultos fazendo música para as crianças, né? Isso. Mas não tem nada melhor do que a própria criança interpretar para outra criança, né? Então a gente vê muitas pessoas que tentam entrar no mercado cristão, mercado gospel, como queira chamar, mas trazendo uma parte infantil, sendo que ela mesma não se identifica. Ou seja, ela gravou o CD para fazer mais um complemento da discografia dela e para ver se ganha um dinheirinho a mais. Você está entendendo a minha pergunta, né? Mas não tem aquela aptidão, aquele amor para cuidar das crianças. Por exemplo, no Ministério Infantil da igreja, eu sempre falo o seguinte, que eu tenho que ficar com o Ministério Infantil na hora do culto, porque eu amo ficar e gosto de crianças. Se você não tiver esse amor e esse gostar das crianças, não adianta você ficar. Porque as pessoas falam assim, eu vou perder meu tempo. Pelo contrário, o fato de estar no Ministério Infantil, você está prestando culto a Deus por estar cuidando deles, não é? Então eu sei que existe, né? A gente sabe que existe. Aqueles que gravam alguma coisa, tipo ou voltado para adolescente, ou voltado para o Ministério Infantil, ou alguma coisa temática para poder ver se rola um dinheirinho a mais, né? Na sua concepção, para que isso aconteça, é necessário ter a música infantil ser interpretada pela própria criança, ou também um adulto pode interpretar à altura uma música que a criança possa entender a linguagem? Eu acredito que... Ou eu falei muito demais, depois você entendeu? Não, eu acredito que as duas formas são possíveis. No caso, eu penso que uma criança interpretando para outras crianças, cantando músicas infantis para outras crianças, ela acaba chamando um pouco mais de atenção. Pelo menos eu, quando eu era criança, se tinha alguma outra criança cantando lá na frente, me chamava muito mais atenção, porque eu conseguia me espelhar muito mais naquela criança. Até me inspirava mesmo no meu relacionamento com Deus. Eu via assim, poxa, essa criança está louvando a Deus e eu também quero fazer alguma coisa para Deus e tal. Então, acho que a questão da influência é até maior. O adulto talvez não consiga chamar tanta atenção, mas eu acho que sim, é totalmente válido os adultos que cantam para crianças. O que eu sinto um pouco de falta hoje, inclusive no meu trabalho, tem alguns colegas meus de trabalho que têm filhos pequenos e tal, e eles ficaram com os meus CDs para que as crianças pudessem ouvir. E uma das coisas que eles elogiaram é que as músicas que estão no meu CD para as crianças, elas têm uma letra profunda. Por mais que seja uma letra simples, assim, ela fala sobre Deus, ela fala sobre Jesus de uma maneira... E eu sinto um pouco de falta disso hoje em dia, assim, que às vezes as músicas que são para crianças é como se não falasse muito de Deus. São mais dançantes. Contam alguma história, mas não tem certa... Algumas, né? Não todas, claro, mas assim, algumas não tem tanta profundidade, assim, na questão. Porque, por exemplo, uma música como O Homenzinho Torto, é uma música de uma linguagem simples, mas ela traz uma mensagem muito importante, que é uma mensagem que a criança ela não vai esquecer. Então, a partir do momento...
Era um homenzinho. Ele conheceu a Bíblia, né? Ah. A Bíblia encontrou e tudo que era torto, Jesus endireitou. Então, assim, a ideia de que e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ela tá ali, né? Então, numa linguagem simples, mas ela está ali. Tem muitas músicas que, às vezes, no gospel, assim, que eles falam que é para criança, mas não tem essa mensagem, assim, acho que falta um pouco. Talvez porque as pessoas pensam que é complicado falar para as crianças, ou não sei qual que seria o problema. Ou talvez não seja né? tão vendável, né? Não sei, aí não sei qual que é o problema, mas eu Mas acho teria que alguma sim, cantora ou cantor adulto que você falar, olha, o que ela produz, ou ele produz é legal para as crianças, que canta para criança. Você lembra de algum assim? Assim, que na verdade eu não estou tão atualizada assim, porque eu não tenho mais, nesse último ano, que eu não trabalhei com criança, né, porque eu fiquei envolvida com meu pai e tal. Mas as músicas que eu usava, além dessas do meu CD, quando eu trabalhava no departamento infantil da minha igreja, era muito da turma do Print. Chuchu, né, o Mato. Então tinha essas músicas que tinham até temas, mesmo como o Dia da Bíblia, o Dia do Pastor, e ensinando mesmo para as crianças as historinhas, assim, né? Coisas que... Louvores da garotada, né? Quando eu era criança, as músicas que eu cantava, essas músicas, eu nunca mais esqueci. Algumas músicas que falavam sobre, por exemplo, Jericó e tal, e aí depois nem sabia ler, mas já sabia cantar a música, e depois você vai ler na Bíblia, você lembra daquilo. Então, são sementes que você planta na criança que ela não vai esquecer. E precisa tomar muito cuidado com a letra que você coloca ali, porque realmente ela não vai esquecer. Então vamos testar a sua memória. Você falou que não esqueceu, né? Não esquece, não. Né? Então vou pedir para você cantar 20 músicas agora dessas infantis. Tô brincando. Mas desses 2 CDs que você gravou, né, na infância, escolha uma música para fazer uma palhinha agora, pode ser? Pode ser, claro. Qual que você vai escolher? Deixa eu pensar. Acho que Feliz Serás mesmo. É uma música que tem tocado bastante em mim, assim, nesses últimos tempos, né? Então acho que assim. Fique à vontade. Com vocês, Priscila Carvalho. Se em teu viver existe um vazio, e se não podes cantar como os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Gente, que... música boa, uma música assim que toca na alma, né? Como eu falei, parece um passarinho cantando. Gente, muito bom ter aqui conosco Priscila Carvalho. Eu ia pedir uma outra música, né? Que é uma música que quando eu era criança, coisa de 15 anos atrás, né? Música muito que tá na EBF, Escola Bíblica de Férias, né? Lá em Fortaleza, então... eu sou fruto de EBF, né? E eu lembro da música porque ela tinha muito ritmos, né? E a garotada, junto com as tias que chamavam, elas faziam toda a movimentação, né? Que é do Egito escravo fui, né? Sim. E aí, dá pra você dar uma palhinha dessa, né? Só não sei se eu vou lembrar a letra inteira. Não, mas um pedacinho, né? No Egito escravo fui, sim, sim, ó sim. No Egito escravo fui do vil faraó. Triste, bem triste estava, meu coração chorava, liberta-me, Senhor. É o gesto. Tem que ter o gesto. Triste, bem triste estava, meu coração chorava, liberta-me, Senhor. O gesto. Aí, depois Faraó se endureceu. Moisés foi a Faraó, sim, sim, ó sim. Moisés foi a Faraó e lhe disse assim: deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor.
É bem por aí, legal, né? A música ela é bem longa, né? Mas é bem interessante. Aí fala, Faraó se endureceu, a gente fazia assim, Sim, né? sim. Se endureceu e não deixou ir, Deus desembanhou a espada. Muito bacana essa música, E né? conta a história toda, né? Eu acho que Então, dá para quando a criança você vai já ler a pensar Bíblia, de preparar uma produção aí para regravar essas músicas, né? Na versão teen, na versão adulto já de Priscila Carvalho, que são músicas que elas se eternizaram, né? Que até hoje você canta, né? O nosso diretor Bona, que já tem 60 anos de crente, ele já conhece essas músicas de muito tempo lá. Ele que era da Igreja Batista de Tupã, né? Eu vi um histórico muito legal do Luiz de lá também. Gente, muito bom estar aqui com Priscila Carvalho. Né? Nós vamos aí para o nosso intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta mais, sabendo mais de Priscila Carvalho, no Sala de Visita.